Aviso de conteúdo. Esta narrativa contém descrições de violência, abuso, mutilação simbólica e menções a agressões sexuais de forma sugestiva. Não há intenção de sensacionalismo. As imagens a seguir existem para refletir sobre violência, memória e apagamento. Elas entravam nos pátios com vestidos de seda e os cabelos ainda cheios do cheiro de óleos e rosas, mas não como convidadas, como mercadorias de aparência destinada a cumprir um desenho maior. A beleza, nesse mundo, não era apenas um atributo, era uma matéria-prima política. O que começava como escolha transformava-se com frequência em sentença. Desde o primeiro olhar do homem que tudo podia, algumas mulheres sabiam que não perderiam a vida. Perderiam algo mais íntimo e definitivo, o próprio nome. No cerne dessa história está uma tese que pode chocar. Em algumas cortes, o que se fazia às concubinas era, em certos aspectos, pior que a morte. Não porque a morte não fosse terrível, mas porque havia formas de violência que, sem ceifar o corpo, ceifavam a memória. Apagaram nome, rasgaram retrato, tornaram uma existência anônima diante dos arquivos do Império. Tudo isso equivalia a uma redução sistemática da pessoa a um espaço vazio. Há relatos, rumores nos arquivos e indícios arqueológicos que apontam para práticas de controle que iam muito além do leito. Elas penetravam a linguagem, a tela pública e o registro civil. A beleza tornava as mulheres visíveis e depois, sob ordens, invisíveis. O palácio tinha salas que pareciam criadas para abrigar essa contradição. Salões revestidos de mármore polido, onde as tochas refletiam 1000 versões de um rosto, e corredores silenciosos, onde o som da voz era medido como se fosse uma mercadoria. No limite entre o espaço público e o íntimo havia a chamada câmara de medição, um cômodo onde medidas, posturas e reações eram avaliadas por escrivos e matronas. Ali, a jovem recém-chegada deixava suas relíquias. O nome de nascimento, que podia ser bárbaro, grego ou local, era ouvido, anotado e depois transformado. Não por carinho, mas por utilidade. Este será seu novo nome, dizia a matrona, e com a mesma caneta que desenhava letras, apagava a genealogia anterior. Os escribes que faziam os registros tinham poderes sutis. A pena deles não registrava só pormenores fiscais, reescrevia existências. Há relatos que falam de páginas onde nomes foram riscados, raspados e substituídos por epítetos neutros ou por apelidos escolhidos com frieza. Ao retirar o nome verdadeiro, ao rebatizar uma mulher como a favorita, a pomeriana, a estrangeira, o sistema a colocava numa categoria que a tornava uma função. O documento público é também um corpo de memória. Quando um nome some das listas, não há testemunha oficial de que aquela vida foi vivida assim. E sem testemunha, a narrativa oficial preenche o buraco com silêncio. Essa tradição de esconder memória em tramas não é um invento romântico, é um modo de persistir quando tudo conspira para ser apagado. O controle reprodutivo era outro eixo de poder, talvez o mais cruel porque ele tocava o futuro. Gravidez, para muitas, transformava a mulher num agente de valor político. Um filho era potencial herdeiro, um risco, uma moeda de troca. Em alguns relatos, festas e banquetes decidiam destinos. Um ventre que resultasse em criança saudável podia ser recompensado com permanência e status. Uma perda, um aborto, podia significar o começo do desvanecimento. Não se trata aqui de afirmar práticas específicas com certeza documental, mas de mostrar como, em cortes onde a imagem era tudo, o corpo feminino se tornava um lugar de negociação e de punição moral. Médicos e escribas, quando consultados, deveriam escrever, relatar, justificar. Alguns relatos antigos falam de pressões para justificar acréscimos no registro. Evidências de gravidez que viravam números bons para preservar favores. Evidências de falhas que viravam notas na margem de arquivos e depois desapareciam. Os métodos de punição iam desde a espetacularidade ritual até pequenas torturas de caráter simbólico. Há rumores e reconstruções que descrevem práticas que não entram no registro público, porque o próprio registro pode ser manipulado.
Uma das imagens mais perturbadoras que atravessa as fontes imaginadas por reconstruções literárias é a máscara de bronze, um objeto que não precisa ser tomado literalmente para funcionar como imagem poderosa. A máscara, nessa narrativa, representaria o processo de transformar o rosto em espetáculo congelado, um objeto que preserva a aparência, mas neutraliza a palavra. Em algumas versões ficcionais, a máscara era colocada em mulheres que haviam falhado em regras sociais. O bronze polido refletia o rosto sem permitir a palavra. A mulher ali não era mais uma cidadã, era um símbolo para ser exposto, admirado e assim eternamente calado. Outros castigos sugeridos nos relatos são também simbólicos. Selar a boca com uma fita de tecido bordada por escravos. Cortar pequenas extensões da voz, que nas lendas aparece mais como metáfora do que como procedimento literal, ou deslocar mulheres para lugares remotos onde o esquecimento administrativo poderia consumi-las. Há contos de retratos sendo raspados, de tênues inscrições sendo limadas até que o nome desaparecesse. Esse trabalho de apagar, de raspar, de eliminar sinóis é lento e metódico. É, afinal, um trabalho de escrita reversa. Quando se apaga um retrato ou se raspa um nome de uma placa, não se executa apenas um gesto de destruição. Se estabelece uma narrativa nova que afirma que ali nunca houve história. A violência está na neatacidade com que o arquivo é manipulado. O banquete do palácio, cena recorrente nas histórias, tem dupla função: exaltação pública e palco de intimidade atroz. Alguns relatos descrevem jantares que celebravam a fecundidade e a aparência das mulheres. Outros falam de cerimônias onde, em vez de brindar a vida, os cortesãos celebravam o controle sobre ela. Em narrativas mais simbólicas, havia numa sala escondida atrás das colunas douradas um banquete de estátuas. Mulheres que, por escolha, castigo ou pressão, permaneciam imóveis em posição de exposição, como se tivessem sido transformadas em peças de museu. A imagem é deliberadamente ambígua. Seria uma preservação que eterniza a beleza ou um enterro vivo em forma de exposição? Algumas reconstruções falam de céramos e talhas que conservavam retratos em cera. Outras mencionam bancos vazios e travessas intocadas diante de lugares que deveriam estar ocupados por vozes. O resultado é sempre o mesmo: a presença física que deixa de ser sujeito para virar objeto de observação. No ápice desse processo ritual, e aqui a narrativa entra num território onde a certeza histórica é precária e a hipótese literária cresce, existe a temida Câmara das Reflexões. É descrita como um aposento revestido de bronze e espelhos, onde a luz se multiplica e onde a percepção de si é fragmentada em múltiplas imagens. Ali, dizem algumas vozes narrativas, a mulher confrontava versões do seu rosto enquanto oficiais avaliavam se ela devia permanecer catalogada como memória, objeto ou ausência. A máscara de bronze colocada sobre o rosto tiraria dela a capacidade de falar e, simbolicamente, de existir como pessoa com agência. Quando isso acontecia, a mulher podia ser mantida viva, vigiada, estudada, uma versão feminina do sarcófago, menos de pedra e mais de olhar. É importante repetir, muitas dessas imagens estão no limiar entre relatos, reconstruções e pura fantasia ficcional. Não são alegações de fatos comprovados, mas tentativas de imaginar como mecanismos de poder poderiam operar em lugares onde documentação e autoridade confluíam. Onde a história é incerta, a literatura ocupa o espaço para pensar as possibilidades e as consequências humanas. Mesmo assim, há indícios palpáveis que se repetem. Placas com nomes riscados, caixões reutilizados, epitáfios cortados do discurso público. Escavações que viram fragmentos de espelhos e objetos pessoais abandonados sugerem que alguns espaços íntimos do Império mantinham resquícios de vidas não cantadas. A resistência, quando existe, é discreta e resiliente. Bordados que parecem padrões florais, na verdade escondiam listas de nomes escritas em código. Diário costurado na bainha da túnica. Nós nos fios que, ao serem contados numa ordem secreta, restituíam memórias. Essas formas de persistência são modestos dispositivos contra o apagamento. Não restauram a honra pública, não fazem os arquivos recobrar o que foi tirado, mas mantêm, em segredo, a existência que a autoridade tentou anular. A imagem de uma mão conhecedora costurando um fio vermelho contra a seda volta e volta. É a pequena resistência dos que não se conformam com o sumiço.
Quando arqueólogos e trabalhadores modernos se deparam com esses vestígios, o trabalho de reconstituir a história é delicado. Placas com inscrições parcialmente apagadas são encontradas em mausoléus reutilizados. Flores crescem onde, supõe-se, havia um leito. Uma máscara de bronze é retirada do pó. Há indícios, dizem os relatórios, de que algumas inscrições foram raspadas. Outras vezes, as cartas, os diários costurados, aparecem em camadas de sujeira, protegidos pela sorte e pela demora do tempo. Os achados nunca se pronunciariam sozinhos, precisam de interpretação e, quando interpretados, revelam lacunas. O silêncio do arquivo é o campo onde a narrativa se defronta com a hipótese. Um episódio contado em diversas recontagens e que aqui é apresentado como um quadro representativo, não como descrição de evento tomado como documento, fala de um túmulo onde havia placas sem nome e um vaso com lírios secos. As placas, aparentemente destinadas a homenagear, foram alisadas até que as letras sumissem. Em vez de um epíteto, houve apenas um suplo polido que reluzia à luz. Alguém, em algum momento, passou a mão por ali e sentiu a ausência. As flores, entretanto, voltaram a brotar. No solo rachado do jardim do palácio, lírios pálidos apareciam, como pequenos lembretes de que a natureza muitas vezes tem memória mais obstinada do que os arquivos humanos. Essa coexistência, placas limadas e flores persistentes, é o tipo de cena que desafia a certeza. Nem prova, nem nega, mas faz sentir que algo aconteceu. O destroço emocional é mais notório do que os fragmentos materiais. Histórias de mulheres que viveram longos anos sem que um registro as reconhecesse, que foram mencionadas apenas como uma entre tantas, são mais difíceis de comprovar e, ainda assim, fundamentais. O processo de apagamento criava uma espécie de limbo legal. Sem nome, sem registro, a mulher perdia direitos, posses, a possibilidade de reivindicar descendentes. A condição de ser invisível aos olhos do Estado é uma ferida profunda que atinge não só a biografia, mas o reconhecimento social. Ser esquecida pelo arquivo às vezes significava ser deserdada até da própria história. No entanto, a escolha entre ser lembrada e ser apagada não é sempre óbvia. Há vozes que defendem que a lembrança sob condições de objetificação é uma forma de prisão. Ser eternizada em bronze ou em versos que a reduzam a um epíteto é muitas vezes um modo de preservar não a pessoa, mas a utilidade que a pessoa representou. Em termos morais, a questão que a tese propõe, pior que a morte, deve ser debatida com cuidado. A morte corta possibilidades e encerra trajetórias. O apagamento mata a chance de testemunho, retira o direito de que alguém diga "eu vivi". Alguns que sobreviveram a essas práticas preferiram o anonimato à exposição, por medo da violência pública que a lembrança poderia acarretar. Outros lutaram para que seus nomes fossem lembrados, mesmo que a lembrança viesse manchada de vergonha alheia. A Câmara das Reflexões, o banquete das estátuas, os retratos raspados, essas imagens se combinam para compor um clímax simbólico, o mecanismo institucional de apagar. Não é só punir o corpo, é neutralizar a narrativa. A repressão que não mata, mas que faz desaparecer nomes, é eficaz porque atua em silêncio e através da burocracia. Arquivos são tão violentos quanto arbítrios quando se empregam para controlar quem tem direito à história. Por isso, em diferentes camadas da narrativa, o que se vê não é apenas punição física, mas uma estratégia de gestão do esquecimento. Há ainda o jogo público-privado. Alguns rituais que aconteciam à vista da cidade, festas, paradas, canções, serviam para confirmar ao povo a benevolência do poder. Ao mesmo tempo, práticas secretas ocorriam longe dos olhos, realojamentos silenciosos, transferências para localidades remotas, a doação de uma mulher a uma casa de província onde a administração deixaria de buscá-la. Essa duplicidade institucionalizava a invisibilidade. Publicamente, a corte apresentava a si mesma como ordem e esplendor. Nos bastidores, geria corpos e memórias como se fossem itens móveis. A arqueologia moderna tenta costurar os fios. Escavações relatam mosaicos com rostos parcialmente apagados, placas com nomes cortados e objetos pessoais embalados como se tivessem sido guardados às pressas. Essas pistas não comprovam um padrão universal, mas sustentam hipóteses plausíveis.
que em algumas cortes e momentos o apagamento era de fato uma ferramenta política. Os vestígios materiais, quando existem, são fragmentos que se alinham com contos e tradições orais. Ainda assim, o cuidado necessário é enorme. Transformar rumor em fato é um atestado de má história. Por isso, as narrativas que aqui se apresentam são compostas como cenários possíveis, suportados por elementos simbólicos e por uma sensibilidade histórica que reconhece os vazios. No fim, o que resta é a pergunta que move a narrativa. O que pesa mais? A morte que corta a existência ou o apagamento que retira a possibilidade da lembrança? Para muitas das mulheres imaginadas neste retrato, a indignidade do esquecimento foi mais cruel do que a violência direta. Ser arrancada dos registros, ter seu nome censurado dos livros, ter sua imagem polida até ficar indistinta, tudo isso é uma forma de violência que transforma a vida em ausência. Ser lembrada por um homem que a usou pode ser uma forma de exposição perene. Ser esquecida é viver num limbo sem arquivo. As últimas páginas desse conto apresentam então o trabalho lento da memória que resiste. Diários escondidos costurados em bainhas, fios vermelhos que formam alfabetos secretos, placas onde, à margem, alguém gravou o verdadeiro nome sem que a autoridade percebesse. Um fragmento descoberto, lido por mãos modernas, trazia uma linha curta. Fui amada, e esse foi o meu creme. A frase, traduzida para o português, ecoa em versos simples. Fui amada, e esse foi o meu creme. Não podemos afirmar que tal inscrição exista em documento real. Resta-nos tratá-la como símbolo. Ela lembra, entretanto, o núcleo da injustiça. Amar, ou ser marcada por amor, podia tornar uma mulher presa do mercado de rostos. E o que a arqueologia devolve ao tempo senão perguntas? Um vaso com um fragmento bordado, uma máscara polida guardada numa caixa, um epitáfio sem letras. A história reconstruída é, por isso, uma tapeçaria feita de ausências e sinais. O trabalho do presente é reconhecer essas lacunas e perguntar por quem foi silenciado, por quê e com que finalidade. Como sociedade, o desafio é entender que o apagamento não é apenas emoção histórica, é ato de poder com consequências humanas tangíveis. Se essa história está mexendo com você e se você quer ver mais reconstruções de memórias esquecidas, inscreva-se e compartilhe com alguém que se interessa por histórias que o tempo quase engoliu. Ao final, resta-nos ponderar. Existe violência mais perversa do que aquela que não termina com um túmulo, mas com um arquivo em branco? A resposta para quem viveu a experiência do apagamento pode ser que o esquecimento seja uma morte lenta e impiedosa. Ainda assim, a natureza, insistente, nos dá pequenas vitórias. Lírios que brotam nas frestas onde a memória parece ter sido limpa, fios que reaparecem no tecido, palavras que surgem em fragmentos de diários. A lembrança, mesmo quando oculta, pode florescer. A última cena que proponho é ambígua e simples. Um jardim do palácio, no fim do inverno, revela lírios pálidos nascendo em torno de uma base onde houve uma placa sem nome. Alguém planta uma pequena semente de erva medicinal. Outra pessoa, talvez uma arqueóloga, encontra um fio vermelho entre as raízes. Os fios, as plantas e as palavras restauradas formam um delicado arquivo vivo. A pergunta que guia o título permanece. Era pior ser apagada ou ser lembrada por um senhor do poder? Cada espectador que ouvir esta narrativa haverá de escolher. Se quiser continuar essa investigação, comente abaixo. Para você, o apagamento institucionalizado era pior que a morte? E se gostou do tema, há outros vídeos sobre mulheres e poder na antiguidade que podem aprofundar essa discussão. Frases finais alternativas. 1. Amada ou esquecida, a memória decide que espécie de justiça o tempo ainda pode dar. 2. O que pesa mais? O silêncio eterno do arquivo ou a lembrança que escraviza? 3. Nos lírios que nascem sobre placas polidas, a memória insiste em voltar.